Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estar aqui mais uma vez. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu quero começar essa mensagem de hoje te perguntando: como está o seu coração? Como você tem passado ultimamente? Você tem confiado em Deus? Você tem descansado no Senhor? Ou você tem procurado agir por conta própria? Você tem se desgastado? Hoje eu vou trazer uma mensagem, irmãos, poderosa. Algo que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Se você acredita nisso, digite aqui o seu primeiro nome nos comentários e na frente escreva assim: eu creio em milagres. Glória a Deus. Irmãos, nós já somos milhares, milhões de pessoas que têm acompanhado as orações e eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque por mais que a gente não se conheça, por mais que eu não te veja pessoalmente, eu estou unido com você no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo pensamento. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Ele se fará presente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se vocês são novos por aqui, você que chegou aqui no canal hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Glória a Deus. E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um versículo que está no Salmo 127, o versículo 1 e o versículo 2. Preste atenção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Glória a Deus. Em outra versão, irmãos, está escrito que o Senhor dá enquanto nós dormimos. Ou seja, enquanto nós descansamos, confiamos no Senhor, Ele acrescenta na nossa vida, Ele responde orações, Ele nos guarda do maligno. Então deixa eu te perguntar uma coisa: você já parou para pensar no quanto nós estamos ocupados todos os dias? Pode ser que agora mesmo você está aqui assistindo esse vídeo e fazendo alguma tarefa em sua casa ou no trabalho. Ou então você está ouvindo a minha voz, mas a sua cabeça está nas várias coisas que você precisa resolver. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo. E ela sempre critica aqueles que não seguem essa regra. Teve uma época que eu estava visitando algumas empresas, orando, evangelizando, e eu me deparava muito com funcionários desanimados, cabisbaixos, porque muitas vezes eles são cobrados por resultados, sabe? Isso é cansativo, isso é frustrante. Imagine uma pessoa que fica o tempo todo com medo de ser mandado embora porque não está conseguindo ter resultado. E assim é o mundo em que nós vivemos. E por mais que a gente dê o nosso melhor, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. E esses dias eu estava conversando também com um irmão que tinha sido demitido de uma fábrica em que ele trabalhava, porque o filho dele tinha nascido e ele não podia fazer tantas horas extras à noite como seu chefe queria. Ele precisava ajudar a esposa com o bebê e acabou ficando desempregado. Irmãos, aquilo para ele foi terrível. Foi uma notícia que abalou toda a família. Então a verdade é que nós muitas vezes somos obrigados, seja pela sociedade ou por nós mesmos, a correr o tempo todo. Porque a gente acha que somente assim nós seremos bem-sucedidos e conquistaremos nossos objetivos, não é verdade? Quantas vezes você olha para a sua carteira, para a conta no banco e você pensa: eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer um novo serviço, eu preciso fazer um bico ali, eu preciso ter um segundo emprego, porque muitas vezes não sobra o dinheiro. Só que, irmãos, nós também não podemos nos desgastar ao ponto de sacrificar a nossa saúde e a nossa família e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas hoje trabalham tanto que elas não têm tempo para buscar ao Senhor? Às vezes o momento de oração aqui que nós fazemos, que dura alguns minutos, para a pessoa parece que é uma eternidade. E a pessoa coloca na velocidade 2 vezes, seja no WhatsApp também, a pessoa não tem tempo para nada. Irmãos, nós precisamos entender que é no descanso que Deus faz acontecer. Enquanto você colocar a mão
Deus não colocará dele. Deus muitas vezes fica esperando nós descansarmos no Senhor, confiarmos nele para que ele trabalhe em nosso favor. Amém? Nesse versículo que eu li para você está escrito que se Deus não for o construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o vigia da cidade, vai ser inútil colocar sentinelas, ou seja, guardas para protegê-la. E será inútil também levantarmos cedo e dormirmos tarde, trabalhando arduamente pelo alimento, porque é o Senhor quem acrescenta na nossa vida. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Escreva aqui nos comentários: pastor, Deus está falando comigo. Pastor, eu preciso dessa mensagem. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente lê o livro de Gênesis, nós percebemos que até mesmo Deus, depois de 6 dias de trabalho, criando o universo, criando a natureza, toda a terra, o Senhor tirou um dia para o descanso, para nos dar o exemplo. E no 7º dia o Senhor descansou de todo o trabalho que ele tinha feito. Agora me diga uma coisa, se até o Deus Todo-Poderoso, ele fez uma pausa de trabalho, depois do trabalho, quem somos nós para ignorarmos a necessidade de descanso? Quem somos nós para acharmos que podemos acrescentar um dia que seja a nossa vida, 1 minuto que seja? Irmãos, nós precisamos olhar também para Jesus, porque quando vemos o ministério dele, a maneira como ele trabalhava, como ele agia, nos mostra que muitas vezes Jesus, apesar da demanda, apesar da quantidade de pessoas que ele atendia, ele sempre retirava um momento para o descanso. E um exemplo muito conhecido disso é quando ele estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade se formou. E enquanto os discípulos estavam ali apavorados porque veio uma tempestade, Jesus estava dormindo calmamente. Ele estava em paz. Ele estava no meio do caos, descansando no Senhor. Glória a Deus. E assim como Jesus, nós também precisamos descansar, precisamos recarregar nossas energias. Eu sei que muitas vezes você está sofrendo, não é nem por causa do trabalho, mas é por causa de alguma notícia que a sua família recebeu, algo que tirou a sua paz, algo que veio como uma bomba no meio da sua casa, sabe? Sabe aquela notícia que abala todo mundo? Isso causa um desgaste muito grande, físico também. E aí a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado para não desesperarmos, assim como os discípulos, porque o desespero não leva a nada. Ele muitas vezes é o território de Satanás, porque o inimigo sabe que quando você está desesperado, você faz besteira, você toma decisões erradas. Você vai correndo no banco e faz um empréstimo que não podia. Você vai correndo em vários hospitais, paga consultas, uma atrás da outra, sendo que não tinha talvez necessidade. É no momento do desespero que as pessoas se deitam umas com as outras para suprir suas carências, envolvem em relacionamentos que não são de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquiete o seu coração. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Você tem que entender que Deus é aquele que trabalha em seu favor. E no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz que enquanto nós esperamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Guarde essa lição hoje. Eu senti muito forte aqui no meu coração que muitos de vocês estão atribulados, ansiosos, preocupados. E com isso você não tem saído do lugar. É como se você estivesse naquela cadeira de balanço. Você pensa que está em movimento, mas você não saiu do lugar. Tá ok? Então fique muito atento, porque isso pode te adoecer. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, nos estudos, nas tarefas de casa, e aí elas se esquecem de cuidar de si mesmas. Não vão numa academia, não fazem o exercício, se alimentam muito mal, e aí chega um momento que a conta chega. E a pessoa paga um alto preço às vezes na sua saúde, e eu não desejo que isso aconteça com você, tá bom? Tome muito cuidado. Então, irmãos, eu contei aqui da minha história, mas eu sei que você tem a sua também. Momentos em que você tem tanto desejo de concluir algo, você deseja às vezes fazer algo que é bom, mas está te prejudicando. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo para trabalhar, um tempo para descansar. E o descanso, irmãos, não é um luxo. Eu sei que para quem trabalha muito, às vezes deitar meia hora depois do almoço, às vezes ter um momento de descanso prolongado, pode parecer que você está vagabundando, sabe? Pode parecer que você está relaxando, mas não é. É necessário termos um momento de descanso. E nós vamos analisar também a história de Marta e Maria.
A Bíblia fala que Jesus foi na casa delas e Marta ficou toda preocupada em atender bem Jesus. Ela foi lá, preparou um bolo, arrumou a casa, enquanto Maria ficou aos pés do Senhor Jesus. E enquanto ela ficava ali aprendendo do Senhor, porque era um momento especial, era um momento único, Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que somente uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Amém? Então, irmãos, essa história é um grande exemplo de como às vezes a gente se deixa consumir pelas obrigações e a gente esquece de dedicar um tempo para a família e principalmente para aprender mais do Senhor Jesus, para estar na presença do Senhor. E Maria foi inteligente, ela pensou: Jesus não vai estar aqui o tempo todo, eu preciso me alimentar dele, eu preciso aprender com ele. Glória a Deus. Mas eu sei que muitas vezes você é como Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada, com tantas coisas a resolver, e aí você não deixa o seu coração ser preenchido com a presença do Senhor. Por isso eu creio que essa mensagem de hoje é para vocês. E agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar e pedir que Deus aquiete o nosso coração. E de acordo com a Bíblia, você só vai ter essa paz de verdade se você entregar e se você agradecer ao Senhor e deixar nas mãos do Senhor tudo que é para deixar. Não tome de volta o seu problema, tá ok? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que oram, mas passa 5 minutos, a pessoa volta a se preocupar com aquilo. E aí quando alguém chegar para você agora, depois dessa oração, você vai dizer: esse problema não é meu mais. Eu não vou me preocupar mais com esse problema. Eu vou simplesmente agradecer ao Senhor, porque Ele está cuidando disso para mim. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora nós vamos orar. Nós vamos buscar ao Senhor e pedir que Deus fale conosco, aquiete o nosso coração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento tão precioso, tão especial. Ó Deus, muitas vezes nós nos cansamos e ficamos sobrecarregados porque não buscamos ao Senhor, não oramos, não entregamos como deveríamos. Mas neste momento, Pai, nós vamos praticar a Tua palavra, que diz que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muitas vezes temos vivido uma correria tremenda, correndo de um lado para o outro e esquecendo da importância do descanso. Pai, as tarefas, as obrigações são tão grandes que a gente se sente no direito, Pai, de fazer tudo com a força do nosso braço, porque a gente pensa assim: se a gente não colocar a mão, tudo vai ser em vão. Mas é mentira, Senhor. Muitas vezes o diabo vem nos aprisionando, porque é o Senhor quem tem que colocar a mão, é o Senhor quem tem que defender a nossa causa. Pai, quantos agora estão sofrendo por causa dos filhos, por causa do esposo, da esposa? Quantos agora estão atribulados porque não têm dinheiro para pagar as contas, estão endividados? Senhor, mostra-nos, ó Deus, que não adianta ficarmos desesperados. Precisamos confiar em Ti, na Tua misericórdia. E, Senhor, eu creio que o Senhor vai nos dar a direção. Eu oro, meu Pai, neste momento por este homem e esta mulher que estão atribulados, que eles consigam ter paz de espírito, luz na sua mente. Ilumina, Senhor, esses caminhos, Pai. Essa família que está toda perturbada, Pai, por causa de doença, por causa de finanças, problemas de relacionamento, falta de perdão. Ó Jesus, só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Pai, neste momento nós oramos e te pedimos, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor. Tira de nós todo o peso, Pai, toda a opressão. Quantos agora, meu Pai, estão atribulados, Pai, não estão conseguindo encontrar equilíbrio no trabalho, no descanso, na família. Quantos agora, Pai, têm agido com falta de paciência, têm magoado e ferido pessoas porque estão tristes consigo mesmos. Elas estão insatisfeitas, infelizes e com isso estão ferindo e magoando outras pessoas. Senhor, não nos deixe cair nesse erro, Pai. Não deixe a gente, Pai, destruir relacionamentos, prejudicar a nossa própria vida. Queremos, meu Pai, a Tua presença acima de tudo e que o Senhor nos dê domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Ó Senhor, eu estendo as minhas mãos agora e eu abençoo este homem e esta mulher que tem orado comigo diariamente e tem Te buscado. Pai, não deixe eles desistirem dessa corrente de fé, de oração, mas que o Senhor sustente, Pai, a cada um. É a Tua palavra que nos dá renovo, que nos dá ânimo para seguir em frente.
E nós não queremos mais, Senhor, viver debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Não queremos ser escravos de ninguém e de nada neste mundo. Jesus nos libertou e nós queremos, meu Pai, ficar livres também da preocupação, do medo e da ansiedade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle.
Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina.
Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus,
Se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade.
A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.